Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Na última aula nós tratamos sobre análise de posição do mecanismo de 4 barras no GeoGebra e hoje nós vamos seguir a partir do último modelo que desenvolvemos, ampliando aqui o nosso leque de conhecimentos. Na aula de hoje eu quero falar um pouco sobre as coordenadas dos pontos de um mecanismo. Como estamos trabalhando no R2, sempre que falarmos em pontos vamos querer saber as suas componentes em x e y. Por exemplo, se eu coloco aqui no ponto A, eu vejo ele aqui ó, com coordenadas para o ângulo θ2 de 72 graus, ele teria a abscissa de 0,15 e a ordenada de 0,48. E quando eu vou girando aqui o meu θ2 de 0 a 360, a gente vai vendo que esses valores vão mudando. Isso vai ser importante, obviamente aqueles estão sobre um círculo de raio L2. Porém, quando nós tivermos ponto do acoplador, nós vamos ver que eles vão fazer um movimento complexo e vai ser do nosso interesse conhecer as posições de um ponto qualquer dos elos de um mecanismo 4 barras. Então, sem demora, vamos aqui adicionar alguns controles deslizantes. Vamos colocar aqui esse cara, vamos chamar eles de RS, vai ser o raio de um ponto S. E aí nós vamos dar Ctrl C, Ctrl V uma vez, Ctrl C, Ctrl V uma outra vez, e vocês vão já entender. Esse cara aqui eu vou renomear em configurações para RP, vai ser um ponto do acoplador, RS vai ser um ponto da manivela, e esse aqui vai se chamar RQ, vai ser um ponto do seguidor, tá certo? Como nós estamos falando de um comprimento, não pode ter valor negativo, então nós vamos chegar aqui e vamos alterar o mínimo para 0,1 e o máximo pode deixar com 5 se você quiser, respeitando o comprimento dos elos que nós tínhamos. E o incremento a gente também vai deixar 1/100. Vamos fazer o mesmo aqui, 0,1 a 5 com 1/100 de incremento. Ok? E o mesmo aqui, vou deixar 0,1 a 5 com 0,01 de incremento. Ok. Agora nós vamos adicionar para cada slide desse, que é um raio, nós vamos colocar aqui também slides de ângulo de defasagem. Aí nós vamos chamar você aqui de Φ, para não confundir com θ, que a gente já vem usando, Φs, deixa assim, ele é ângulo. S de 0 a 360, tá ok aqui o ângulo de 1, tá bom? Tá, aí vamos copiar ele, tem que sempre dar S, que tem que lembrar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Φs, esse carinha aqui vocês já podem adivinhar, vai se tornar Φp. E esse carinha aqui vai virar Fiquer. Estou bem na frente do desenho. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esses slides e vou passar para o lado de cá. Pois bem, como eu vou agora me concentrar no aprofundamento do modelo, eu vou escolher uma das montagens. Eu não vou ficar com as duas o tempo todo. Vamos supor que essa montagem aberta me satisfaça, eu não preciso mais dessa montagem aqui cruzada. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar e vou deletar, apagar esse ponto B. Opa, não pode. Eu vou deixar de ver então esse elo aqui, esse objeto. Não quero mais ver esse objeto, nem quero ver este objeto, nem este ângulo. Eles continuam no projeto, mas não estão mais disponíveis para visualização. Bem como esse cara aqui, θ32, ou seja, eu estou fazendo uma limpeza no meu mecanismo para visualizar apenas os parâmetros de montagem na posição aberta. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou chegar com círculo de centro raio em O2 e vou construir um círculo com raio RS. Isso é para posicionar meu ponto da manivela.
tá certo? Então tá aqui, ó, RS, vai ser um ponto da minha manivela. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um ponto na interseção com o eixo X, tá aqui, ó, a interseção da circunferência G com o eixo X, ponto E, esse cara aqui, mas ele vai rotacionar, desculpa, ele vai aqui para ângulo com amplitude fixa. Eu vou pegar E com centro em O2 e o ângulo dele não vai ser esse cara aqui 45 não, vai ser Φ S, ok? Então tá aqui, ó, quando eu mexo esse cursor agora, eu tenho o meu ponto. Só que esse cara que está aí com E', na verdade, ele vai ser o meu desejado ponto S. Um ponto qualquer, em qualquer lugar do meu acoplador. Da minha manivela, perdão. Então eu não vou precisar ver mais a circunferência de base, não vou precisar mais ver esse ponto que foi utilizado. E eu agora vou escrever um vetor. Saindo de O2 e indo para S. Esse vetor não é U. Cadê esse aqui? Esse vetor, na verdade, ele é o meu RS, é o vetor posição S. Agora eu vou usar underline para não confundir com o objeto slider, ok? Então tá aqui ela, o meu RS. E agora eu vou puxar para algo razoável. E tá aqui, ó. Só que eu não quero que esse ângulo ele seja total medido a partir do zero. A gente sabe que o X, que é onde começa a referência de zero de ângulos, ele está passando aqui por O2 e por O4. Coincidentemente, coincidindo com o eixo X aqui do nosso GeoGebra. Não seria obrigatório, como a gente já explicou em videoaulas anteriores. O que é que acontece? Eu vou querer que esse ponto S aqui, se eu clico nele, ele diz aqui, que ele é o ponto E, que não está sendo visualizado mais, com centro em O2 defasado por Φs, mas eu quero que ele seja Φs mais θ2. Então eu vou aqui precisar chegar aqui no meu θ2. Então o que acontece? Quando eu faço isso, o valor de Φ, por exemplo, aqui, ó, 30 graus, é 30 graus além do valor de θ2. Então o ângulo aqui agora, ó, esse ângulo não me interessa, na verdade. Eu vou apagar ele e eu vou querer um ângulo, vou fazer a medição desse ângulo aqui, que vai de A ao 2 a S. E esse ângulo que está aqui, que é igual ao do cursor exatamente, ele vai receber o nome de, cadê você? Φ underline, esse é o ângulo de fase do ponto S. Lembrando que ponto é letra maiúscula, então tá aqui, ó, Φ S. Como eu já tenho esse valor aqui no cursor, não preciso repetir ele. Eu clico em cima dele, venho aqui e coloco só o nome, não nome e valor. Pronto, então Φ S é esse ângulo do ponto P defasado aqui. Então eu pego o RS aqui, ó, coloco ele pequenininho aqui, ó. Só fazer uma coisa aqui que eu não estou achando que tá sem incremento, o incremento de 0.1 para ficar mais fácil de ajustar. Eu vou fazer aqui, nos outros deu certo. Aqui, ó, certo? Então tá aqui o meu ponto. Esse ponto, quando eu digo que ele faz parte da minha manivela, significa o quê? Significa que no mínimo o meu objeto, o meu elo de entrada, ele vai ter que ter um formato geométrico tal que comporte o ponto S. O ponto S faz parte dele, é solidário, é um corpo rígido. Deixa eu tirar só esses rótulos aqui que eles atrapalham um pouco. E tá aqui, ó, esse cara aqui, boto na legenda 1, 2 para mostrar, ele é o meu minha manivela. Minha manivela agora, se a gente for ver ela tem que ter esse formato minimamente triangular. Não quer dizer que tem que ser triangular, não. Tem que conter esses 3 pontos. E o ponto S não é uma articulação, por isso eu não vou pintar ele de azul, assim, com esse tamanho 8 aqui, tá certo? Então eu posso ter uma manivela de qualquer formato, por exemplo, assim, ó, que inclua esses 3 pontos. Pronto, aí poderia ser esse contorno, seu contorno que engloba aqui os 3 pontos que eu quero.
é articulado em O2 e em A, ou seja, continua girando, ó, em O2 e em A, tá certo? Na verdade o contorno tinha que acompanhar, né? Não vai acompanhar porque ele está solidário aqui na geometria. Deixa eu apagar ele aqui só para não confundir. Mas S vai junto, ó. Olha S indo junto, ó. Tá certo? Então a distância de S a A, de S ao 2 é fixa. E é assim que a gente constrói um ponto. E pode ser, agora eu posso fazer o que eu quiser com esse ponto, mandar ele para onde eu quiser, não tem problema. Tá certo? Se eu quiser jogar para um ângulo que se oponha, eu posso fazer. Aqui, por exemplo, posso ter um ponto assim. Esse ponto S, professor, para que o senhor está colocando esse negócio aqui? Para complicar? Não, para facilitar. Lá na frente, quando a gente for para a dinâmica, esse ponto S poderá representar o conceito que a gente desenvolveu aqui, poderá ser o conceito aplicado ao centro de gravidade. Aí eu posso ter o centro de gravidade no meio, então eu posso colocar isso aqui com 50% do comprimento de L2 e um φ igual a 0, ele vai cair aqui dentro. E eu tenho as coordenadas do centro de gravidade, tá certo? Então eu posso colocar ele aqui em qualquer lugar que eu desejar, o meu ponto S. E aí quando eu vou aqui para esse ponto S de interesse, eu clico nele e eu poderei verificar aqui, ó para uma excursão de 360 graus, como ele S varia. E na verdade isso todo esse resultado matemático concentrado e de alta produtividade vai ser feito pelo programa Python. Estou criando uma playlist de programação em Python para engenharia mecânica, inicialmente com foco em mecanismo, mas nós vamos aproveitar também para outras disciplinas do curso de engenharia mecânica, e é lá que a gente vai condensar toda a informação. Só que quando a gente tiver relatórios com uma grande quantidade de dados produzidos pelo nosso modelo, a gente não vai ter o tempo de fazer uma auditoria em tudo aquilo. A gente precisa ter um programa confiável. Essa auditoria é feita geometricamente, esse confronto contra um modelo GeoGebra, é onde a gente valida as saídas do programa Python. Só que a gente também, do ponto de vista da produtividade, a gente não tem capacidade de assimilar toda a informação aqui em ambiente geométrico. Então aqui a gente é interessante a gente ver o equipamento, o mecanismo animado. Porém, quando a gente for fazer uma análise dinâmica, por exemplo, com força e esforço, análise de torque do motor, a gente vai precisar confiar que toda essa parte de cinemática já foi validada e está superada. E que aqueles dados que estão saindo da lei da dinâmica, que envolve toda uma análise de cinemática por trás, a gente já não vai se preocupar mais em fazer essa verificação a posteriori, ok? Então, o que eu fiz com S eu vou fazer com P e vou fazer também com Q. Aí eu vou chegar aqui agora, mais um centro raio agora em A, e esse cara vai ser RP. Tá certo? E agora eu vou pegar aqui, ó. Vou querer saber, por exemplo, aqui, esse ângulo θ31, como ele foi criado. Aí eu chego aqui, procuro ele, e ele diz que ele tem um ponto A aqui, B, uma reta R, olha essa reta R passando. Já dei sorte, foi o primeiro elemento que eu encontrei. Eu vou aqui fazer achar o ponto de interseção entre a circunferência H de raio RP que eu acabei de criar e essa reta F aqui para achar esse ponto P. E agora eu estou só repetindo o que eu fiz antes, né? Ângulo com amplitude fixa de G com relação a A. Inicialmente eu vou chamar aqui o meu φ P, ok? Quando eu clico nesse ponto, na verdade eu quero que não seja φ P mais θ3 mais θ underline 3. Cadê o meu gelinho aqui? 40. Φ P tá aqui. Φ P mais θ3. Exato. Vamos ver aqui você, como é que você está. Não girou. Gelinho aqui, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Vamos tirar esse θ3 daqui. É θ3 1, por isso que não deu certo o comando, porque é
θ underline 3 1. Agora sim. Então aí agora eu tenho que colocar aqui o meu 30. Eu tô mexendo no ângulo errado. Aqui, ó, se eu quiser colocar um 30 aqui, então tá 30 graus. Esse ângulo aqui não tem necessidade de aparecer, esse eu vou deletar. E o ângulo que eu quero ver é o ângulo BA. E quem tá com o nome de gelinho aqui, posso já tirar aqui o valor, deixa só o nome. Você não é alfa, você é, nomeando ele, é Φ underline P maiúsculo, eu vou fazer FP. Já vou colocar aqui o meu valor P maiúsculo. Não preciso ver essa circunferência de referência, nem G, nem tampouco F. Não apaga não, senão some tudo, tá? Nem você aqui também. Ok, mas P, eu vou criar um vetor que vai de A até P. E esse vetor não é U, já deu S, que não é U, você é o meu R. Agora eu uso o underline para não confundir com o elemento slider. RP, olha o cara aqui, ó. Então para onde eu girar aqui o meu mecanismo, P vai junto, ó. Certo? Interessante que curvas de acoplador são os pontos, em qualquer ponto que eu quiser colocar aqui, anexar o acoplador, ele vai ter um movimento complexo. É algo que a gente pode fazer quando a gente quer verificar o campo, né, de discussão de P no plano. A gente chegar aqui, mudar a cozinha dele e exibir o rastro. Aí a gente agora vai aqui, ó, movendo a manivela e a gente vê qual é o desenho que ele vai fazer no plano ponto P, tá certo? Isso aqui são as coordenadas Px, Py para cada valor de θ2. Isso eu vou querer depois lá no Python, no programa. O P pode ser tanto usado para descrever o centro de gravidade do acoplador, mas pode ser também um ponto de aplicação de uma força externa, assim como S, como Q também. Tá certo? Então é importante a gente saber adicionar pontos. Eu vou aqui agora tirar o rastro. Qualquer movimento que você fizer no desenho, ele some. Agora não tem mais rastro aqui, acabou, tá certo? Mas P tá ali no cantinho dele. Vou deixar essezinho aqui vermelho para ele não ficar com ciúme. Beleza, então significa o quê? Que se P faz parte do acoplador, o acoplador minimamente tem que incluir esse ponto aqui, ó. Aí eu vou no polígono APB. APB, é exatamente. Então o ESC, é o Azinho aqui para ver. Vamos tirar esses rótulos que são chatinhos. E vamos chegar aqui e vamos colocar uma legenda 3. Então, já temos aqui agora um ponto qualquer da manivela e um ponto qualquer no acoplador, ok? Só falta agora o que? Um ponto qualquer no seguidor. Aí eu vou chegar, eu vou repetir a mesma coisa. Circunferência com centro e raio, saindo de O4, raio R, Q, já tá ali o carinha. Ponto de interseção entre você e o eixo X, vai surgir dois, mas eu só quero esse. E eu vou aplicar nele um ângulo com amplitude conhecida. Aqui a amplitude é essa, vai ser Φ Q. Tá ali ele, ó. Aí eu vou chegar aqui em I e vou dizer a você, eu quero Φ Q mais θ 4 1. Então tá aqui, ó, tá girando Φ Q mais θ 4 1, ok? Então tem lá aqui o I, ó. Vamos colocar ele desse lado de cá, pra gente não ficar bitolado. Então esse ponto aqui
configurações. Ele é o meu ponto Q, um ponto qualquer do meu seguidor. Já não preciso ver mais esse objeto, nem esse, tampouco esse. E aqui eu vou criar o meu vetor apontando de O4 para Q. Cuidado! Cuidado nisso aqui que eu vou falar agora. Deixa eu dar um Ctrl Z para ter esse carinha aqui. O ângulo de defasagem, aqui tá 4, o ângulo de defasagem não é esse aqui, ó. O ângulo de defasagem, eu vou até tirar esse ângulo aqui, ó. Ele colocou, desculpa, fiz errado, é você. Eu quero deletar. O ângulo de defasagem de RQ, eu renomear aqui antes de mostrar ele, R pequeno underline Q, é o ângulo entre BO4 e Q. Olha quem é ele, BO4 e Q. É esse ângulo aqui, 330. Você está colocando aqui 330 para ele poder ficar, digamos assim, à direita, não é, do plano do papel aqui, à direita do vetor R4. Ou seja, 360 ou 0, ele está alinhado. Ângulos positivos de defasagem sempre no sentido anti-horário. Então, se ele está aqui, ó, antes de realinhar-se com R4, eu tenho ângulos aí que está no quarto quadrante. Está aqui o valor de 326 graus. Percebam isso, tá? E eu vou fazer isso de propósito e deixar assim. Mudar a cor dele, ele pode ser um ângulo, um ponto qualquer do seguidor. Se quiser aproximar ele do O4, afastar, é com você mesmo. Tá certo? Significa que o formato mínimo do meu mecanismo é este, que inclui O4, B e Q. Perfeito? Então acho que por hoje é só. Eu quero só que você dê uma ênfase nos pontos PX, PY, nas coordenadas PX, PY, SX, SY e QX, QY, porque nós vamos precisar saber essas coordenadas desses pontos para as análises de velocidade e aceleração que virão nos próximos tópicos. Bons estudos a todos. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu joinha, faça o seu comentário, compartilhe o link, ajuda o canal aqui a crescer, levando conhecimento de engenharia mecânica para a comunidade. Um abraço a todos.